A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos que nos acompanham, para juntos nós falarmos do Evangelho de Jesus. Estou muito alegre, muito feliz por mais esse dia, um dia muito especial para mim, onde eu estou completando mais um ano de vida. Quero agradecer as mensagens que tenho recebido, que Deus possa abençoar cada um. A gente fica muito alegre, muito feliz pelo carinho de cada um de vocês. Muito obrigado, amém? Quero essa noite, amados, compartilhar com vocês Evangelho de Marcos, amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 11 e versículo de número 20 a seguir, que o tema é o poder da fé. Glória a Deus. Diz assim a poderosa e santa palavra do Senhor: passando ele pela manhã, vira uma figueira que secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. O que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que dizes, tudo quanto disser lhe será feito. Glória a Deus, glória a Jesus, amém, irmãos? Nós estamos diante de um dos textos mais belos do Evangelho de Marcos, onde nos é relatado um incidente que aconteceu com Jesus quando ele estava na sua última semana. Ele havia ido a Jerusalém e logo nessa mesma semana ele seria entregue para ser crucificado. E Jesus, segundo alguns estudiosos, ele estava hospedado numa aldeia chamada Betânia. Então ele ia no decorrer do dia para Jerusalém, mas ele pernoitava, dormia em Betânia. E foi exatamente nessa transição de Cristo da aldeia para Jerusalém que aconteceu os fatos aqui narrados, amém? Em que Jesus ele foi procurar figos em uma figueira, e o Evangelho vai nos dizer que ele não encontra figos naquela figueira. E Jesus olha para aquela figueira achando somente folhas e diz: nunca mais coma alguém fruto de ti. E quando foi no outro dia que eles iam passando novamente, Pedro olha para aquela figueira e vê que ela havia secado, murchado, começando das raízes. E aí a Bíblia Sagrada, Pedro diz: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde a raiz. Jesus agora ele vai nos trazer algumas revelações sobre a fé, exatamente o que ele faz no verso 22, quando ele diz assim: ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Essa primeira sentença de Jesus, tendes fé em Deus, é por alguns estudiosos que estudam os originais que essa tradução não seria a melhor. A melhor tradução para esse texto seria: tende fé do tipo de Deus, quer dizer, tendes a fé de Deus. Porque a fé que Jesus fala aqui, ela não está relacionada à fé natural, à fé humana, porque há uma fé natural e há uma fé espiritual. E aqui Jesus ele se refere àquela fé espiritual e não àquela fé natural que é inerente a todo ser humano. Todo ser humano ele planta porque ele tem a certeza que vai colher. Ele trabalha porque ele tem a certeza que no fim do mês ele vai receber o seu salário. Isso é a fé natural que move o ser humano. Mas aqui não se trata dessa fé. Jesus está deixando claro que é fé que vem de Deus, que é a fé do tipo de Deus, que é uma fé espiritual. E Paulo ele vai falar exatamente sobre essa fé quando ele escreve ali aos Coríntios, 1 Coríntios 12 e 9, falando dos dons espirituais, ele diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé. Quer dizer, Paulo ele reconhece que essa fé aqui é uma fé que é dom de Deus. Paulo ainda falando sobre a fé, em Romanos 10:17, ele diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, essa fé, o Espírito Santo opera ela em nossos corações quando nós ouvimos a palavra de Deus. O Espírito Santo ele traz ao coração do ouvinte essa fé. Então é a primeira grande lição que nós aprendemos. A fé, ela é uma fé espiritual e ela vem diretamente de Deus. Aí o segundo ponto que Jesus destaca aqui: porque na verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará, tudo quanto disser lhe será feito. Então aqui nós temos a segunda lição. A segunda lição importante que Jesus traz aqui nesse texto. Qual é? Que a fé ela precisa ser liberada. Mas como que a nossa fé ela pode ser liberada? Segundo Jesus, a fé ela é liberada através das nossas palavras. E aí eu creio nisso, eu creio. Então devemos confessar, devemos falar aquilo que nós cremos. Paulo, quando ele fala da fé, ele diz: todos nós recebemos o mesmo espírito de fé. Criei, por isso falei. Quer dizer, a fé ela opera juntamente com as nossas
nossas palavras. Uma vez que nós cremos, nós temos que liberar a palavra. Nós temos que declarar aquilo que nós cremos para que então a montanha venha ser removida. Porque muitas das vezes queremos que os nossos problemas sejam solucionados, os nossos conflitos, queremos que isso, aquilo seja solucionado e muitas das vezes não liberamos a palavra profética. Às vezes dizemos, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus tem poder, mas esquecemos de declarar, de falar à montanha, de direcionar a palavra à montanha para que o poder de Deus venha operar. Aqui no final do texto, na parte B do texto, ela diz assim, tudo quanto lhe disser será feito. Então veja que a fé, ela opera em conjunto com as nossas palavras. Mas agora, nós temos que observar que tipo de palavra nós temos falado. Porque muitas das vezes temos liberado palavras, mas não são palavras de fé. São palavras negativas, palavras de medo, derrota, palavras de fracasso. E aí muitas das vezes nos perguntamos por que as coisas não estão acontecendo, por que Deus não está agindo em nossa vida. Porque às vezes as nossas palavras não foram palavras da fé. E a Bíblia diz, tudo quanto disser será feito. Mas se nós lançarmos, falarmos somente palavras negativas, as coisas negativas vão acontecer. Não é ou não é? Agora, quando nós liberamos a palavra de vitória, a palavra que Deus está solucionando, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está operando, a gente começa a ver o mover de Deus, o agir de Deus. Por quê? Porque à medida que nós cremos e liberamos a palavra, o poder de Deus age, a montanha começa a ser removida, os problemas começam a ser removidos, as adversidades começam a ceder, à medida que nós liberamos a palavra da fé através dos nossos lábios. Então, meu amado, não basta crer, temos que falar, temos que professar com os nossos lábios a palavra da fé para que o poder de Deus ele venha atuar em nossa vida, porque Jesus garantiu, tudo quanto disser lhe será feito. Então declare a palavra de bênção, declare a palavra de vitória, declare a palavra de cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vai ver que o poder de Deus vai começar a agir em meio às circunstâncias adversas, as montanhas vão começar a ser removidas e você vai começar a glorificar a Deus em meio a todas as situações, amém? Que Deus em Cristo possa falar mais alto aos vossos corações, amém? Que essa mensagem venha tocar a sua vida, tocar o seu coração e que o Espírito Santo venha iluminar você essa hora. Eu quero fazer uma oração juntamente com você esse momento, amém? Que nos acompanhe. Pai, eu oro agora que esse meu ouvinte, meu Deus, que me acompanha, meu Senhor, a Tua palavra tem nos ensinado lições preciosas, que a nossa fé, meu Deus, ela precisa trabalhar em conjunto com as nossas palavras. Pai, nos ensina, meu Deus, através do Teu bom Espírito, a liberarmos as palavras de vitória, as palavras da fé, meu Deus, para remover as montanhas, para remover as barreiras, para remover os impedimentos, para remover os embaraços, meu Pai. Porque muitas das vezes, por ignorarmos esses fatos, temos falado palavras negativas, palavras de derrota, palavras de fraqueza, e por isso muitas das vezes não temos visto o Teu poder, o Teu agir em nossas vidas, Pai. Então ilumine o nosso coração, ilumine o coração e a mente desse ouvinte essa noite para que ele possa compreender esses princípios operantes da fé. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenham uma boa noite debaixo das bênçãos dos céus. Amém.